eixo temático que nós decidimos foi meio ambiente e a crise sanitária do Covid-19. E o tema do nosso artigo, ele é intitulado Crise Ambiental e Crise Sanitária no Brasil. Sugestões para o enfrentamento. Para poder entender um pouco, e isto a gente tem que levar em conta atualmente no Brasil, 3 crises que estão se juntando. Inclusive nós temos uma crise do meio ambiente, uma crise sanitária, violenta, né? E juntando tudo isso a uma crise muito forte política. Então, a partir de uma pesquisa bibliográfica em periódicos, em sites confiáveis, nós vamos notar que existe uma necessidade muito grande para que nós consigamos ter um enfrentamento aos problemas trazidos pela Covid-19, que provoca uma crise sanitária muito forte e no nosso país atualmente. E para contextualizar, e só passando por alto, nós vemos que o mundo passou por mudanças demográficas muito grandes. Porque houve um crescimento econômico muito forte, um crescimento populacional desenfreado em muitas áreas do mundo, uma expansão muito grande de circulação de mercadorias e um aumento da agressão aos recursos naturais no mundo todo. É também público e notório de que o homem, cada vez mais, ele interfere terrivelmente no meio ambiente, principalmente provocando o desmatamento, que acaba interferindo no habitat dos animais silvestres e alterando a vida desses animais, inclusive fazendo com que eles acabem convivendo com o ser humano nas áreas urbanas. Na realidade, o que a gente nota é que não é que o animal esteja vindo para as cidades. O homem, as pessoas, a cidade é que está indo para o meio ambiente. E está ingressando cada vez mais nessas áreas onde os animais e plantas viviam tranquilamente. E eles acabam tendo contato com esses animais, o que pode provocar um aumento considerável do contágio de doenças infecto-contagiosas. Então, o que é que nós notamos? Quando a gente pensa no meio ambiente como um todo, quando a gente pensa naquele meio ambiente menos agredido, aí nós vamos notar que ali vive tranquilamente uma fauna e uma flora de uma maneira muito boa, de uma maneira muito harmônica. Então, os animais e a fauna, eles acabam, através de predadores, principalmente do próprio tempo de vida deles, eles acabam tendo um certo controle da quantidade e a própria flora também acaba se desenvolvendo. Árvores, plantas, de um modo geral. Umas morrem, outras nascem. Então, a mesma coisa acontece, né, com a fauna. Então, quando acontece a interferência do homem à flora, ela não tem vida própria, ela não consegue se deslocar sozinha e ela acaba perecendo. Principalmente quando a gente pensa nas espécies endêmicas. Então, em relação aos animais, isso também acaba acontecendo. Mas, de um certo modo, na medida em que o ser humano ele vai interferindo, ele vai adentrando essa área que era rural, né, que vivia tranquila na vida dela própria, ela provoca a morte desses animais, porque acaba principalmente quando a gente pensa nos predadores, nos mais violentos no topo da cadeia. Então, o ser humano, ele acaba matando esses animais, que são de maior porte, de maior perigo. E aqueles que antes eram controlados através dos predadores, eles acabam tendo um crescimento. E, de um certo modo, alguns desses animais acabam também por vir a conviver com o ser humano. Com isso, quando a
gente olha para o contágio desses animais, de um certo modo, através de vírus e bactérias, eles sempre conviveram com isso. Então, existem muitos vírus, existem muitas bactérias que estão ali naquele animal que estava no meio natural a ele. O animal silvestre, ele acaba convivendo e ele está restrito a essa área silvestre. Então, quando acontece essa invasão do ser humano e automaticamente há uma certa convivência de algumas espécies de animais com o ser humano, ele pode provocar a transferência, a contaminação do ser humano, e nem sempre ele está preparado para poder conviver com aquele vírus, com aquela bactéria. E isso pode provocar grandes problemas, como provocou no decorrer de todo o tempo da humanidade em que a gente tem conhecimento. Isso eu estou baseando no Átila Yamarino. Ele deixa bem claro, ele é um bacteriologista muito bom. E isso a gente fica pensando, né, como que se deu toda essa transferência, né, do vírus para o homem. Mas vamos chegar ao Brasil, né? E a gente vê que o Brasil também está querendo trilhar o mesmo caminho dos países desenvolvidos. Já que eles desmataram, e quando a gente olha para o velho continente, eles quase que acabaram com a fauna e a flora, matando, urbanizando. E o Brasil parece querer seguir o mesmo caminho e tem uma política extremamente agressiva em relação ao meio ambiente. Quando pensa principalmente na agropecuária e quando pensa também, escapando um pouquinho dessa área, na exploração dos recursos naturais, né? Então, com isso tudo, nós chegamos numa época com uma pandemia que nós estamos enfrentando desde o início de 2020, estabelecida pelo SARS-CoV-2, com o novo coronavírus, e que traz certamente o maior desafio no mundo. Até porque ele chegou absolutamente em todos os locais do mundo, todos os continentes, países pobres, países ricos, países médios, todos eles estão contaminados em grande escala, esse vírus tão poderoso. Então, numa velocidade muito grande de transmissão, com alto grau de contaminação e pouco conhecimento científico. O que traz um pouco mais de dificuldade ainda para nós aqui no Brasil. Quando nós olhamos para a realidade do coronavírus em si, o SARS-CoV-2, a gente vê que no final de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde ela notificou que alguma coisa estava estranha a partir de Wuhan, na China. E em janeiro de 2020 veio um alerta dela. Aí, em março de 2020, a classificação pela Organização Mundial da Saúde de que nós estávamos enfrentando uma pandemia, sugerindo uma série de medidas para prevenção de tudo isso. E se nós olharmos para o Brasil, vemos que o primeiro caso foi em fevereiro de 2020 e que não encontrou um caminho de combate, de enfrentamento à pandemia de maneira que deveria acontecer. Isso acaba provocando, principalmente no nosso meio, né, pensando no Brasil, um colapso na saúde, numa crise sanitária muito violenta e acoplada a uma crise política também muito forte e adentrando uma crise econômica também. No segundo semestre de 2019, nós começamos já a ter uma crise política muito séria, com embates muito fortes nos três poderes. E problemas aí em torno do presidente da República, ele na luta muito forte com o Congresso Nacional, rompendo com o partido dele, inclusive. Em março de 2020, quando as coisas começaram a pegar para nós aqui, o próprio governo e o Ministério da Saúde, eles não tinham o mesmo tipo de pensamento. Um pensamento de combate sério e efetivo,
e de um lado e do outro, pensando unicamente para resolver a crise econômica. No caso, o nosso governo central pensava que ele poderia tranquilamente passar muito rápido, porque a pandemia não dura muito, de modo algum. E quando a gente olha para a crise ambiental também, a crise sanitária, e traçando um paralelo entre elas também, temos principalmente, quando a gente olha para essa área sanitária, um discurso negativista do governo. Pensando na crise ambiental, sem dúvida, que busca devastar o meio ambiente, porque isso seria uma maneira de poder crescer, poder melhorar nessa área financeira, econômica, uma devastação muito forte no país, concentrado ali no Amazonas, mas com bastante incêndio ali na área do Pantanal. Então, o discurso negativista do governo federal na área da saúde, descumprindo, procurando burlar, descumprir, né, totalmente as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então a gente olha tudo isso e até para ficar assim um pouco mais fácil de nós entender esse pensamento, nós pensamos num cabo de guerra, mas um cabo de guerra semelhante a um polvo, diferente daquilo que nós estamos acostumados. Um polvo aí meio ao contrário, com vários tentáculos, colocando no centro o vírus. Isto para demonstrar um pouco da nossa realidade brasileira e que os americanos também seguiram, pelo menos no governo anterior, né? Então vamos tentar entender. No centro a gente coloca o vírus, que é extremamente frágil, bem sabemos, mas ele tem um poder muito alto de contaminação e os vários tentáculos em volta dele tentando combater esse vírus, mas sem um comando concentrado, sem um comando central. Então isso acabou impedindo totalmente uma ação conjunta, estimulando o crescimento do quê? De infectados. Então nós temos no Brasil uma estrutura para vacinação que é muito eficaz, extremamente eficaz. Eu diria seguramente que é a melhor do mundo, capaz de fazer no mesmo dia mais de 2 milhões de vacinas tranquilamente. O Brasil tem uma estrutura para isso, até porque é uma estrutura forte, só que precisa de comando central, de comando federal, até porque normalmente quando a gente pensa no Plano Nacional de Imunização, nós pensamos que o comando dele é do governo central, que vai repassando, quando a gente pensa em cobertura vacinal, vai repassando as vacinas para os estados, para os municípios, para as cidades, e nesses municípios é que está a estrutura técnica capaz de vacinar e capaz tranquilamente de chegar aos mais longínquos rincões do país. Então tem realmente uma estrutura muito grande para isso acontecer e uma logística fenomenal. Só que para que isso possa acontecer, só que para que se faça mais de 2 milhões de vacinas num dia, é necessário que tenha mais de 2 milhões de vacinas por dia, né? Bem mais que isso, é claro, estamos pensando numa logística que às vezes para o Brasil é difícil. Nós não compramos vacinas na época certa em que elas foram ofertadas para o país. Inclusive, o que acabou acontecendo, através da política negacionista do governo federal, os governos estaduais eles foram tomando espaço, mas como eles não têm uma coordenação, cada um foi fazendo de um certo modo ao seu jeito, fazendo da maneira que podiam, da maneira que entendiam ser a melhor. Isso trouxe dificuldades mil, e mais do que isso, inexistência de vacinas. Então, esse descaso com a compra de vacinas, o que é que provocou no país? A gente vê que hoje nós estamos praticamente dependentes de uma delas.
Aos poucos chegamos um pouquinho mais, uma outra. Temos 2 vacinas sendo produzidas, agora chegando uma terceira no país, buscando insumo, principalmente na China, extremamente dependente da China para isso, mas os 2 fazendo pouca coisa sendo desenvolvida no país. E quando a gente pensa numa vacina nacional, é pouca coisa fazendo, porque até aí veio outro grande problema: nós não temos condições, nós simplesmente não investimos absolutamente nada na produção nacional. Aí sem dinheiro não se consegue fazer de jeito nenhum. E o que a gente nota, e o que se nota, é que os países mais desenvolvidos concentraram enormes somas no desenvolvimento de vacinas e conseguiram fazer coisas milagrosas, quando a gente pensa aí no tão pouco tempo que elas acabaram aparecendo. Então, outra coisa que a gente nota também é que existe uma produção mundial, mas que não atende a demanda. Então, nós deixamos de comprar vacinas quando a gente deveria ter comprado, quando elas nos foram ofertadas e não temos capacidade ainda para a produção nacional. Então, as nossas existem. Alguns projetos estão sendo desenvolvidos, mas nós temos que pensar que para ter uma vacina totalmente nacional, nós vamos ter que esperar no mínimo em 2022, talvez até meados de 2022, e o vírus não vai esperar tanto tempo, né? Então é essa a nossa grande dificuldade, e que a gente está vivendo, passando dos 300, chegando aos 400 mil mortos por causa dessa pandemia, e já começando a nos preparar a querer nos aproximar de 500 mil de mortos. O que a gente precisa fazer com que essas coisas se mudem e se mudem totalmente. Então nós temos que aparentemente mostrarmos um pouquinho, né, coisas que eram distintas, mas o que a gente tem que pensar, principalmente quando nós pensamos a médio e longo prazo, nós temos que tratar com seriedade a devastação do meio ambiente. Mas precisamos fazer com que os animais silvestres, a fauna, a flora silvestres, elas possam se desenvolver e ter rotina de controle dela própria. Então, investindo seriamente no caminho da devastação do meio ambiente, que nós experimentamos alguma coisa aí. Então, nós temos também que pensar em unir esforços no combate à pandemia. Que é a nossa única maneira, a única condição que nós temos para isso é fazer com que as nossas ações se desenvolvam no caminho de uma unificação de esforços para combater, então, e também ter um governo federal que tenha um discurso ligado à ciência, ligado no combate mais eficaz. E temos também aquela questão do distanciamento, do uso de máscara, principalmente da higienização de mãos, para que nós possamos ter um combate sério nisso. Então, unificar, eu penso assim, pensamos assim, né? Unificar totalmente não é o discurso que tem que ser, ao mesmo tempo, já que nós temos um único plano nacional de imunização, nós temos que ter um único discurso no combate. E juntando essas duas coisas, se nós tivermos uma melhora, uma redução drástica do número de casos de novos contaminados, nós vamos ter uma redução de mortes, e reduzindo o número de contaminados, se a gente tem condição de buscar as vacinas, quer sejam nacionais, quer seja comprando no mercado mundial, naquilo que for possível, melhorar a nossa capacidade de negociação para que isso seja possível. Aí sim nós vamos conseguir, através desse enfrentamento adequado dos problemas com o meio ambiente, do embate, do combate coordenado e adequado da pandemia, aí sim nós vamos ter condição de vislumbrar num futuro que pode ser menor, havendo essa unificação de cuidados, em melhorar, em poder ter esperança,
da saída, do enfrentamento da crise financeira que nós atravessamos. É isso.